Ok, pode começar. Boa noite a todos, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a esse momento importante de troca, de aprendizagem, onde teremos um direcionamento muito importante sobre a nova nota técnica número 1 do Comitê de Operações de Emergência em Saúde, COFEM, que através do seu corpo textual traz as competências e as atribuições do enfermeiro para o enfrentamento à epidemia de dengue em situação de emergência em saúde pública. Eu sou Davi Reis, enfermeiro, assessor de gestão do exercício profissional do Corém Bahia. É uma alegria poder estar aqui nesse momento, dividindo com todos vocês esse momento de aprendizagem, uma aprendizagem técnica, científica, que vai alavancar ainda mais a operacionalidade do exercício profissional da enfermagem. Comigo está também o doutor Eduardo Souza e a doutora Raquel Diniz, a quem eu saúdo com boas-vindas e em tempo que eu gostaria de pedir para que cada um pudesse se apresentar. Sejam bem-vindos, doutor Eduardo, doutora Raquel também. Boa noite, Davi, na qual cumprimento o nosso querido presidente, Davi Apóstolo, presidente do Corém Bahia, toda a sua diretoria, conselheiros e equipe do Corém, né, que sem vocês não existe enfermagem no nosso querido estado. E um abraço gigante à enfermagem baiana e a todos os profissionais de enfermagem do Brasil que estão nos acompanhando. Sou Eduardo Fernando, enfermeiro, estou coordenador da Comissão Nacional de Urgência e Emergência e integro o Comitê de Operações de Emergência e Saúde do Conselho Federal de Enfermagem. Boa noite a todos, boa noite ao Corém Bahia, ao presidente, ao Davi, que está nos assessorando, a toda a enfermagem baiana que está nos assistindo. Eu sou Raquel Diniz, sou enfermeira, sou especialista em enfermagem de família e comunidade, sou mestre em saúde coletiva. Atualmente, eu sou membro da Câmara Técnica de Legislação e Normas do COFEM e também do COI, junto com o Eduardo Fernando. Obrigado, doutores, pela dileta apresentação. E essa live, ela traz um tema, gente, muito importante, que é enfermeiros no enfrentamento à epidemia de dengue em situação de emergência. E a gente gostaria de trazer, inicialmente, o contexto para que a gente possa entender, a nível Brasil e a nível Bahia, como está a situação de emergência de dengue. Então, o Brasil já ultrapassou a marca de 1,3 milhão de casos prováveis de dengue desde o início de 2024. Um dado muito alarmante, uma situação realmente muito preocupante. Tá? Esse é um dado, inclusive, do Ministério da Saúde. E até o momento, tivemos, infelizmente, 343 pessoas, tá, que morreram em decorrência da doença. Na Bahia, são 29 mil, mais de 29 mil casos. Esse dado foi do último dia 5, então provavelmente a gente já passou aí essa marca de 29 mil, tá, prováveis casos de dengue, marcando um aumento muito grande de 209,3% em comparação ao mesmo período do ano passado. A nona morte, inclusive, causada pela dengue no estado, aqui da Bahia, foi confirmada pela Câmara Técnica da CESAB na última terça-feira. Tá? E daí a gente traz a justificativa, o porquê da importância de a gente ter acesso a essa live e a importância dessa nota técnica também. Então, essa nota técnica, gente, ela se justifica considerando o aumento exponencial de casos de dengue durante as semanas epidemiológicas de 1º a 7 de março, comparando com o mesmo período de 2023. Considerando ainda o cenário nacional de emergência em saúde pública decorrente da epidemia de dengue e a necessidade de definirmos as competências e atribuições, tá, dos enfermeiros no enfrentamento da dengue, em consonância, claro, com os fluxos, protocolos definidos pelo Ministério da Saúde, a fim de oferecermos um atendimento adequado e oportuno aos pacientes acometidos por esta arbovirose, considerando ainda, tá, a necessidade de garantirmos uma assistência, gente, segura, tanto aos usuários
dos serviços, quanto aos profissionais envolvidos, compatibilizando as suas competências, atribuições e prerrogativas profissionais a essas necessidades dos pacientes e a legislação pertinente. Ainda temos um adendo muito importante, que são as práticas, tá? As práticas do enfermeiro, reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde como um meio de ampliar o acesso aos cuidados essenciais em saúde, visando ainda colaborar com os estados, com o Distrito Federal e com os municípios que se encontram ou que se decretaram em situação de emergência em decorrência à epidemia da dengue. Bom, gente, a gente vai iniciar agora algumas perguntas que retiramos, inclusive, da nota técnica, mas antes de iniciarmos, eu gostaria de abrir fala para os nossos doutores, doutor Eduardo, doutora Raquel, para que eles contextualizem também, dentro desse grupo de estudo, o que eles buscaram, o que eles conseguiram e como, ou que motivou, além dessa incidência muito grande, a construção dessa norma técnica. Bom, a construção da nota técnica foi um pedido do Departamento de Atenção Hospitalar e Urgências, juntamente com a Coordenação Geral de Urgência e o COI, né, que é o Comitê de Operações de Emergência de Saúde do Ministério da Saúde, na qual nós nos reunimos lá no Ministério para construir essa nota técnica dentro das competências e atribuições dos profissionais de enfermagem. Parabenizo aí ao Corém Bahia por essa iniciativa, dessa live, para a gente poder, criando esse espaço para nós explicarmos um pouco tecnicamente, que a Raquel já vai falar a todos, porque não só os 417 municípios baianos, mas os 5.570 municípios no país possuem profissionais de enfermagem. A enfermagem está de norte a sul, de leste a oeste, e pode ser é o principal protagonista no combate e na assistência da dengue. Então, foi criado, sim, essas competências. O Comitê de Operações de Emergência em Saúde do Conselho Federal de Enfermagem, ele existe desde 2020, foi criado pela gestão do Dr. Manuel Neri, teve a continuidade da gestão da doutora Betânia, a qual cumprimento os dois nossos presidentes e seus plenários que não mediram esforços para que nós montamos dentro de um conselho de classe um comitê de operações, um gabinete de crise, uma equipe de resposta rápida para apoiar o profissional que está na ponta. Hoje mesmo nós estamos atuando na enchente no Acre, apoiando os profissionais acreanos. Então, dentro desse contexto de emergência de saúde pública de importância nacional, em especial a epidemia de dengue, a pedido do Ministério da Saúde, nós criamos e ampliamos as competências e as atribuições do enfermeiro dentro desse arcabouço de procedimentos que ele pode executar. Se a Raquel quiser complementar. Nessa reunião com o Ministério da Saúde, a solicitação deles foi em virtude da grande demanda que alguns estados e municípios estavam tendo em relação aos atendimentos e a demora, principalmente, desse paciente chegar a um profissional de saúde, né, principalmente ao atendimento médico, e da necessidade de iniciar, muitas das vezes, a hidratação, né, e o enfermeiro, ele tem essa capacidade, né, ele tem essa capacitação, ele pode ter essa atribuição nessa situação de emergência em saúde pública, e por isso a nota técnica contempla, porque um dos maiores fatores de gravidade da dengue é realmente a desidratação. Então, a hidratação oral nem sempre ela é suficiente, então a identificação dos sinais de alarme e o início precoce da hidratação, ele é o que salva as vidas, né, nessa situação, e por isso a construção dessa nota técnica reforçando algumas atividades que já eram previstas e englobando algumas outras nesse período de epidemia daqueles estados e municípios que decretaram situação de emergência em saúde pública. Perfeito, doutor. Muito obrigado pela sucinta resposta. E aí, seguindo ainda, a gente traz aqui, gente, uma sequência de perguntas, tá? E logo a gente vai poder também estar perguntando, ou melhor, respondendo as perguntas que surgirão através dos nossos canais.
E, afinal, nós estamos em 3 canais, né, do Corém Bahia. Estamos pelo Instagram, estamos pelo Facebook e também pelo canal do YouTube. Então, vocês podem mandar perguntas em qualquer um desses canais que a nossa equipe de comunicação estará enviando aqui para nós, tá bom? Vamos lá, dando sequência aqui, a gente traz essa pergunta. Doutores, qual seria, então, a importância do COFEM num momento como este? Trazer especificações acerca do enfrentamento da dengue pelos enfermeiros. Fique à vontade, quem quiser responder. Então, a importância, como a doutora Raquel já acabou de dizer, né? Então, nós precisamos garantir uma assistência rápida a esse paciente, principalmente a esse paciente, principalmente no caso de reposição volêmica, que é o grande diferencial da nossa nota técnica. É uma nota técnica aos municípios que decretaram situação de emergência, que tenham protocolos institucionais introduzidos nos seus serviços, equipes capacitadas e que sigam o protocolo de manejo do Ministério da Saúde, na qual a doutora Raquel vai explanar um pouquinho mais à frente. Então, essa nota técnica vem para respaldar o profissional enfermeiro a realizar, além do acolhimento do paciente, realizar estadiamento dos grupos A, B, C e D, e prescrever, além dos medicamentos já de praxe, utilizados na atenção primária, também prescrever soro de reidratação oral, que é de comum, mas também endovenosa aos pacientes do grupo B e do grupo C, tá? Desde que esses pacientes do grupo C não tenham comorbidades. Essa é o grande diferencial da nota técnica do Conselho Federal de Enfermagem, é a prescrição de reidratação endovenosa pelo enfermeiro, lembrando, nos municípios que estão em situação que decretaram situação de emergência e que tenham protocolos já definidos em seus municípios para esse enfrentamento da dengue. Eu não sei se todos já tiveram acesso à nota técnica, gente. A nota técnica, ela é muito sucinta, ela, embora seja objetiva, mas ela traz no seu escopo um direcionamento muito eficaz em se tratando do entendimento, tá? Eu gostaria de pedir à comunicação que pudesse dispor o link para que os internautas pudessem ter acesso à nota técnica e ter esse conhecimento um pouco mais aprofundado. Muito obrigado, doutor. Seguindo aqui com mais essa sequência de perguntas advindas da nota técnica, a gente traz essa pergunta que, dentro das competências e prerrogativas do enfermeiro, como este deverá agir na suspeita ou confirmação de dengue? Eu sei que a doutora Raquel já pincelou alguma coisa logo no introdutório, mas eu pergunto novamente para se aprofundar um pouquinho mais. Muito obrigado, doutora. Então, o enfermeiro ele vai atender o paciente no âmbito da consulta de enfermagem, né? E no âmbito da consulta de enfermagem é essencial o exame físico. No exame físico, ele vai detectar todos os sinais e sintomas através da coleta também da história do paciente, para poder identificar possíveis sinais de alarme, né, que possam estar associados a esse quadro clínico desse paciente. E ele vai seguir com as orientações do Manual do Ministério da Saúde de manejo clínico, porque não cabe ao COFEM a questão de definir o manejo do paciente. Isso é competência do Ministério da Saúde. Então, no Manual de Manejo Clínico da Dengue, que está referenciado na nota técnica, ele tem todo um fluxograma que diz qual é a sequência diante dos achados dessa consulta. Então, mediante a consulta, o histórico, o exame físico, o enfermeiro vai seguir, né, o manejo clínico, fazendo toda a sequência após o estadiamento do paciente. Lembrando que o enfermeiro, para o grupo A, ele pode fazer todo o atendimento e liberação do paciente. Para o grupo B, né, caso esse paciente não apresente a hemoconcentração, né, a partir do resultado do hemograma, o enfermeiro pode também seguir com esse paciente e ser o responsável por ele, inclusive pelo seu retorno e pelo seu acompanhamento. E caso esse paciente tenha hemoconcentração e não tenha comorbidade, o enfermeiro pode iniciar
se for necessário, né, no caso de intolerância à hidratação venosa, a hidratação oral, ele pode iniciar a hidratação venosa. Para os pacientes do grupo C, né, ele vai observar aí os sinais e sintomas de alarme e seguir o manejo clínico para saber se é necessário, se ele pode, dentro do quadro clínico do paciente, iniciar a hidratação venosa ou se é necessário encaminhamento ao médico. Então, quem define o manejo é o manual do Ministério da Saúde. A gente só está tratando na nota técnica das competências e das atribuições do enfermeiro. Doutor Eduardo levantou a mão. Pois não, doutor? Sim, aproveitando o que a doutora Raquel completou, eu gostaria também de responder já uma pergunta do YouTube, aproveitando a deixa, né? Estão perguntando, né, como é que fica a questão do manuseio da reposição volêmica em pacientes que possuem comorbidades. No anexo da nossa nota técnica, que vocês podem acessar agora pelas redes sociais do Corém Bahia ou no site do Conselho Federal de Enfermagem, a nota técnica COFEN 01/2024, Comitê de Operações de Emergência em Saúde. No anexo, ela vem como a referência de hidratação. Tanto nós tivemos o cuidado aí de escrever tanto o gotejamento e os ml por quilo e quantos ml hora. Então, assim, o peso, quantos ml hora, inclusive o gotejamento, certo? Então, nós tivemos a equipe reuniu, junto com a doutora Raquel e mais integrantes do COIS, para produzir a nota técnica. Então, se os nossos ouvintes e colegas da enfermagem acessarem o anexo dessa nota técnica, eu tenho lá a tabelinha que vai de 46 a 100 quilos. Então, nós temos aí classificado por várias colunas de 46 a 50 quilos, 51 a 55 e assim sucessivamente. E essas referências, como a doutora Raquel disse, está dentro do manual da dengue, diagnóstico e manejo clínico do adulto e da criança. Então, o Conselho Federal de Enfermagem, ele vem preconizar a atuação do enfermeiro perante o enfrentamento a essa epidemia. O fluxo, o manejo, os procedimentos são realmente determinados pelos Ministérios da Saúde e assim sucessivamente, Secretaria de Estado e Secretarias Municipais de Saúde. Raquel levantou a mão. Doutora Raquel levantou a mão. Pois não, doutora? Então, essa pergunta, ela foi bem específica, né, que como fica a questão do manuseio da reposição volêmica em pacientes que possuem comorbidades, não é competência do enfermeiro. Quando o paciente possui comorbidade, a reposição volêmica não vai ser do enfermeiro, ele vai ter que encaminhar esse paciente para o médico, né? Porque o paciente ele pode ter uma insuficiência cardíaca, ele pode ter uma nefropatia, e aí já não cabe ao enfermeiro. A gente tratou das competências e das atribuições pensando, né, nas condições que o enfermeiro tem de avaliar o paciente. E aí a gente já não tem condição de fazer essa avaliação de reposição mediante patologias prévias que o paciente tenha, porque aí vão ter que ser necessárias outras avaliações que a gente não tem condição de fazer. Então, a gente também não quer colocar em risco nem o paciente e nem o profissional. A gente está fazendo tudo para que haja uma assistência segura, livre de danos, né, que traga benefícios para o paciente e que não coloque em risco a assistência do profissional. Por isso, Davi e demais colegas, a consulta de enfermagem é primordial. Então, se nós realizarmos uma consulta de enfermagem e se os profissionais tiverem dúvida e seguir o passo a passo que está escrito na nota técnica, nós evitaremos essas possíveis iatrogenias, né? Então, pacientes que têm comorbidades, a nota ela é bem clara. No item prescrever hidratação venosa com soro fisiológico 9% para pacientes adultos classificados no grupo B, que apresentem intolerância à hidratação oral, e pacientes classificados no grupo C, desde que não tenham comorbidades associadas. Então, a consulta de enfermagem, a anamnese desse paciente tem que ser rigorosamente muito bem feita. Por isso que vai respaldar o profissional enfermeiro que vai fazer esse estadiamento, essa classificação, ele tem que ter um protocolo instituído, não somente a nota técnica, mas ele tem que seguir o manual de manuseio clínico do paciente do Ministério da Saúde,
e também seguir o protocolo institucional devidamente validado. Tá? Então, essa é a grande importância que nós, profissionais da enfermagem, em especial os enfermeiros, que essa nota técnica traz dentro da lei do exercício profissional, as prerrogativas e competência em tomada de decisão do profissional enfermeiro. Perfeito, doutor. Eu gostaria de agradecer aqui a Maria Cecília Saraiva, né, que foi quem fez essa pergunta tão pertinente. Seguindo aqui, dentro desse roteiro, né, que nós criamos, focado diretamente na nota técnica, a gente traz uma pergunta que eu tenho certeza que surgirão, é uma pergunta tanto polêmica, mas eu vou abranger ela, viu, doutores? Aí a gente trouxe aqui, quais os riscos de subnotificação nos casos de dengue e a consequência desta subnotificação? Então, Davi, existe uma pesquisa que fala que para cada um caso de dengue notificado, a gente tem 4 pacientes que não são notificados. E os estados e municípios, eles constroem um plano de contingência de acordo com o número de casos de dengue, número de pacientes com dengue. Então, esse plano de contingência, ele vai estabelecer o plano de atendimento que os serviços vão oferecer. Então, a subnotificação, ela leva à desorganização do serviço. Porque quando a gente tem, né, um número real de notificações, a gente tem um serviço organizado para atender aquela demanda. Então, você tem no nível 1, por exemplo, o fluxo normal, né? Já quando você vai para um outro nível, você vai começar a montar as salas de hidratação. Num terceiro nível, você vai ter aí, por exemplo, a questão da possibilidade dos hospitais de campanha, e assim sucessivamente. Então, a grande questão é que a subnotificação, ela não deixa o serviço se organizar, porque eu tenho pacientes procurando serviço, mas eu não sei o que está chegando ao meu serviço. Então, para todas as doenças de notificação compulsória, nós temos que construir um plano de contingência. E esse plano de contingência prevê, né, o que a gente vai fazer diante do número de casos de paciente, para que o serviço se organize. Então, se a gente não tem um número real de notificações, o serviço não consegue se organizar da forma adequada. Perfeito. A gente tem consequências um tanto dramáticas com a incidência de subnotificações, tá? É importante a gente trazer isso. Então, é importante, sim, notificar a gente. Doutor, gostaria de fazer algum acréscimo? Não, mas eu estava só corroborando com a doutora Raquel, assim, para o Conselho Federal de Enfermagem, para o Conselho Regional de Enfermagem, acompanhar a questão da notificação. Nós não deveríamos nem estar tocando nesse assunto, porque a notificação é compulsória, é obrigatória essa notificação. Então, cabe realmente aos órgãos competentes de vigilância sanitária fazerem a fiscalização das unidades e equipamentos de saúde que não estão notificando corretamente. Sabemos sim que aconteceu com a dengue, acontece com outros tipos de doenças de notificação compulsória, e com a dengue não está sendo diferente. Então, o que cabe à competência legal do Conselho Federal de Enfermagem é regulamentar a lei do exercício profissional. Perfeito, doutor. Perfeito. Vamos lá. Dando sequência aqui às nossas perguntas, a gente traz mais uma advinda aí da nota técnica, que traz o seguinte: no reconhecimento dos sinais de alarme da dengue, qual a postura técnica do enfermeiro? Então, a gente vai voltar para o manual de manejo clínico, né? Porque de acordo com a característica desse paciente e qual é o sinal de agravo que ele apresenta, eu tenho uma conduta diferente. Porque vamos pensar, eu posso ter um paciente jovem, né, previamente ígido, e que ele tem uma hipotensão postural. E isso pode me remeter a uma desidratação. E aí eu vou, sem nenhum outro sinal de alarme, e aí eu posso iniciar, inclusive, caso ele não tenha intolerância, uma hidratação oral, que pode corrigir.
mas eu posso ter um paciente idoso ou não, que tem uma comorbidade, que tem uma dor abdominal, que tem um abdômen rígido, que pode me sugerir um sangramento, né? Um sangramento de abdominal, né, interno, e aí eu não posso ficar com esse paciente de maneira alguma. Então, isso depende de qual fator de risco, ou de quais fatores de risco, e em que paciente eu estou identificando esse fator de risco. Né? A gente sabe que crianças e idosos são pacientes mais suscetíveis, então sempre a identificação de fatores de alarme, né, em pacientes nessas faixas etárias, eles são primordiais para a gente poder ter um olhar mais detalhado e fazer o encaminhamento para os serviços adequados, porque às vezes eu estou numa unidade de atenção primária e aí eu não dou conta naquele serviço, posso ter que encaminhar para a unidade de pronto atendimento, e às vezes eu vou conseguir manejar esse paciente dentro da unidade de atenção primária, porque a questão é uma desidratação. Então, isso a gente vai seguir mais uma vez o manual do Ministério da Saúde, que vai me falar de acordo com o fluxograma, né? Ele é bem detalhado, ele vai dizer assim: se o paciente está assim, eu faço isso, se o paciente está assim, eu faço aquilo, porque esse detalhamento foi feito através de vários estudos, né, pelo Ministério da Saúde, e ele leva aí a melhora do paciente, evitando seu agravamento. Então, a gente vai seguir, a gente referencia na nota técnica o manual do Ministério da Saúde. O que cabe ao enfermeiro é fazer uma consulta de enfermagem bem feita para identificar os sinais e sintomas, né, os sinais de alarme que esse paciente possa apresentar, e diante dos sinais de alarme ter as condutas adequadas de acordo com o manual de manejo clínico do Ministério da Saúde. Perfeito, doutora. Gostaria de lembrar todos que estão nos acompanhando pelo Instagram do Corém Bahia, que estão nos acompanhando pelo canal do Facebook e pelo canal do YouTube, e informando que essa live ficará gravada também, tá? Para para que vocês possam assistir a posteriori, tá bom? Bom, dando sequência às perguntas advindas da nota técnica 1, trazemos aí, para o enfrentamento à epidemia de dengue, nas situações de emergência em saúde pública, o enfermeiro está apto a qual tomada de decisão? Acho que já teve até uma perguntinha dessa lá atrás. Tem aí, verifica para nós. Não. Então, a tomada de decisão do profissional enfermeiro, na verdade, vai ser conforme os achados clínicos durante a sua consulta, do seu exame físico no paciente. Certo? Se o paciente já tiver os exames laboratoriais, se já tiver sintomatologia, a tomada de decisão vai ser realmente realizada através dessa consulta que o enfermeiro tem que fazer. Por isso que os profissionais, eles devem estar capacitados para isso, porque às vezes, devido à situação de emergência, os municípios tomam algumas condutas de montar forças-tarefas para poder atuar em determinados lugares. Então, às vezes pegam enfermeiros de outras áreas, principalmente enfermeiros que estão em funções administrativas, outras funções que não são realmente no manejo do paciente clínico, no manejo com o paciente com dengue. Então, a capacitação desse profissional antes de ele ir realmente ao enfrentamento ou à assistência deve ser realizada pela Secretaria de Saúde, pelos órgãos competentes, e a tomada de decisão é pessoal. Ele tem que seguir realmente o que nós estamos batendo na tecla aqui, que ele tem que seguir o que já está escrito, que é o que regulamenta, que é o manejo clínico dos pacientes pelo Ministério da Saúde. Eu estou até tentando acessar aqui agora, ele teve uma atualização recente, o manual, mas o site está dando indisponível, pelo menos para mim, aqui ele está dando que está indisponível, porém, mas nós temos que ter esse tipo de tomada de decisão, realmente. Eu tenho que, através das competências e prerrogativas do enfermeiro, através do conhecimento que ele tem, ele vai tomar a decisão conforme os achados clínicos e sintomatológicos de cada paciente. Lembro que os pacientes, do grupo B, quando ele tem que indicar o retorno diário para o atendimento, e os pacientes do grupo C, né, vai ter
o quadro dele tem que ser realmente ficar atento quanto à evolução sua evolução clínica e as orientações necessárias aí, conforme o protocolo diz. E, e realmente nós não temos que reinventar a roda. As perguntas que vêm referente a fluxo e manejo do paciente, cabe ao Ministério da Saúde realizar essa normatização. O que cabe ao Conselho Federal de Enfermagem é legislar sobre as atribuições e competências do enfermeiro nesse momento. Se o Ministério da Saúde fala que eu tenho que verificar o paciente a cada X horas, é cada X horas que o município e os estados têm que montar seus protocolos. Se eu tenho que remanejar o paciente B, solicitar que ele faça retorno diário à unidade de saúde, quem determina esse fluxo é o Ministério da Saúde e os gestores estaduais e municipais de saúde. O que a nota técnica ela frisa é o que o enfermeiro pode realizar nesse momento de situação de emergência. A nota é muito clara e explícita. O enfermeiro pode realizar a prescrição de reposição endovenosa, conforme a documentação da nota técnica 1, nos municípios que decretaram situação de emergência. O sistema COFEM e COREM, ele não vai realizar um protocolo de assistência. Isso aí é competência do Ministério da Saúde, na qual já foi solicitado a nota técnica 2 para enfermagem, então em breve nós estaremos publicando, atualizando a 1 para 2, vai vir algumas coisas novas, tudo de acordo com a orientação do Ministério da Saúde. Então, deixar bem claro isso, porque às vezes os profissionais, eles por falta de mesmo, porque não acaba assumindo a função agora, não tem dificuldade de encontrar informação. O Conselho Federal de Enfermagem, os conselhos regionais de enfermagem irão sempre agir em cima da lei do exercício profissional, descrevendo as atribuições e competências nesse momento que estamos vivenciando. Os fluxos e manejo com o paciente caberá ao Ministério da Saúde, secretarias estaduais e municipais de saúde. Raquel, se quiser complementar. Perfeito, doutor. Perfeito. Doutora Raquel? Não, é isso mesmo. É assim, assino embaixo, né? O COFEM está falando das competências e atribuições do enfermeiro nesse momento, baseado na lei do exercício profissional, com uma solicitação do Ministério da Saúde para ampliação, né, das competências nesse momento de emergência em saúde pública, mas quem define o manejo não é o COFEM. Nós não temos protocolo nenhum de manejo clínico de nenhuma doença. A gente sempre vai tratar da normatização do exercício profissional. Perfeito. É sobre isso. Perfeito. Doutores, estamos chegando aqui ao encerramento das perguntas, né, advindas aqui da nota técnica específica. Eu gostaria de saber da comunicação se tem chegado alguma pergunta aqui nos nossos canais, para a gente poder trazer. A gente ainda tem um tempinho aqui, aproveitar aqui a presença, né, profícua do doutor Eduardo, da doutora Raquel, para contribuir, para elucidar ainda mais, não apenas os enfermeiros do estado da Bahia, mas todos os enfermeiros do Brasil. Aproveitando esse tempo, Davi, eu queria deixar bem claro aos nossos colegas técnicos e auxiliares de enfermagem. Essa nota técnica não preteriu em nada a atuação deles na pandemia, na epidemia de dengue, perdão, tá, no enfrentamento. Ela veio, na verdade, ampliar o escopo de atuação do enfermeiro conforme a lei do exercício profissional e as prerrogativas que o enfermeiro tem. Então, alguns colegas técnicos não entenderam porque só foi para o enfermeiro. Porque para o técnico de enfermagem, ele já está realmente dentro da sua função. Né? Dentro da lei do exercício profissional, o técnico ele assume o papel de auxiliar o enfermeiro no atendimento aos pacientes graves, entre outras coisas que não vem ao caso nós ficarmos comentando aqui nesse momento. Mas, assim, essa nota técnica é exclusiva para quê? Porque sabemos que tem muitos pacientes que estão positivos para dengue e não consigo
aguardar um tempo para todos eles passarem uma consulta médica. Então, com as prerrogativas que o enfermeiro tem, dentro da sua tomada de decisão, do seu conhecimento clínico e dos seus protocolos, ele vai poder realizar algumas condutas, lembrando, nos municípios em situação de emergência, para poder realmente garantir uma assistência rápida e adequada e segura aos nossos pacientes com dengue. Perfeito, doutor. Nesse momento, a gente vai estar abrindo aqui para algumas perguntas advindas dos nossos canais, tá bom? A nossa comunicação trouxe aqui algumas perguntas. Eu gostaria, fique à vontade, tá, doutor Eduardo, doutora Raquel, para a pergunta. A primeira é necessário um protocolo específico da unidade para direcionar esse manejo? Então, não é necessário um protocolo específico da unidade. O município tem que ter um protocolo que diga que o enfermeiro está apto à prescrição, né? Isso é uma prerrogativa da PNAB. A PNAB diz isso, a Política Nacional de Atenção Básica. Ela diz que o gestor estadual ou municipal tem que ter ou adotar um protocolo. Então, o município ele pode ter adotado um protocolo do Ministério da Saúde, ou ele pode construir o seu próprio protocolo, dizendo que naquele município o enfermeiro prescreve, solicita exames, mas não precisa ser específico para dengue. E aí o COFEM, né, definiu as atribuições extraordinárias nessa situação. E focando que é uma situação de emergência. Tá? É importante ter esse parêntese. Tem outra pergunta aqui, doutores. Vamos lá. Os pacientes que chegaram na unidade em que eu trabalho, segundo a profissional que fez a pergunta, além dos sintomas comuns para a dengue, apresentam diarreia. A mesma, aí ela se direciona aí para, se reporta a diarreia, não está nos sintomas na ficha de notificação compulsória. Neste caso, como proceder? Então, pode ser feita uma observação, mas assim, isso na verdade não compete ao COFEM, né? A ficha de notificação compulsória, ela é elaborada pelo Ministério da Saúde, baseada nos principais achados, ela nunca vai contemplar todos os sinais e sintomas de uma doença, baseada nos principais sinais e sintomas de uma doença. Mas isso pode ser anotado como observação, e pode ser feita sugestão, caso isso se repita com muita intensidade, mas isso não vai afetar, né? O que tem que estar descrito isso é no prontuário do paciente, como consulta de enfermagem, voltando mais uma vez à consulta, né? É um achado, faz parte do histórico e da anamnese, e aí isso tem que estar registrado, né, como achado durante a consulta de enfermagem. E é mais um fator para desidratação, né? Logo, é um ponto a mais para pensar aí na questão da hidratação desse paciente, seja oral, dependendo do caso, seja ela venosa. Então, eu queria fazer uma sugestão, Davi. Eu estou vendo várias perguntas dos colegas que estão nos acompanhando pelas redes sociais do Corém Bahia. São perguntas realmente de fluxos, de condutas, que nós vamos ficar realmente voltando e respondendo sempre a mesma coisa, porque nós não podemos definir condutas, nem protocolos dentro de uma instituição. Nós legislamos sobre o que o profissional de enfermagem, quais as suas atribuições e competências ele pode fazer nesse momento de enfrentamento. A questão de quantos dias eu tenho que fazer o teste da dengue, quantos dias o paciente que tem um CA, quais os cuidados, quem pode tomar vacina ou não. Eu sugiro ao Corém Bahia que fizesse uma live assim com algum profissional da CESAB, da Vigilância em Saúde da CESAB, porque ele vai poder, dentro das suas competências técnicas e legais, apresentar à enfermagem baiana o protocolo de manejo tanto do Ministério quanto do Estado e responder essas perguntas na qual eu e a Raquel nós temos que limitar dentro da lei do exercício profissional. Entendeu? Então são várias perguntas técnicas que as unidades já deveriam ter. Isso caracteriza e nos preocupa muito, porque o protocolo não está sendo divulgado ou os profissionais não estão sendo capacitados.
existe um sinal de alerta nisso daí. Não sei se a Raquel quer complementar ou não, mas o Manual de Manejo do Paciente Clínico da Dengue do Ministério da Saúde, todo ano nós temos dengue. Então, assim, algumas perguntas são preocupantes, nos demonstram um sinal de alerta, porque se esses profissionais estão na ponta assistindo os pacientes nesse enfrentamento da dengue, e tem essas dúvidas básicas que deveriam já terem sido suprimidas pelas suas unidades de saúde, nos preocupa. Aí, quanto um conselho regional, que é onde a nossa atribuição é fiscalizar e garantir que a lei do exercício profissional seja cumprida com qualidade, com segurança ao paciente, nos deixam assim um pouco temerários quanto a esse tipo de perguntas, com todo respeito aos colegas profissionais, mas a gente poderia até fazer uma segunda live com alguém da vigilância da CESAB, inclusive para responder do setor de epidemiologia, da Secretaria de Vigilância Estadual de Saúde, para poder realmente apresentar aos profissionais baianos o manual do estadual e as condutas que devem ser tomadas, e cabe ao Conselho Regional de Enfermagem a gente tentar identificar esses municípios e realizar o nosso apoio técnico, que está dentro da nossa competência legal. Eu só gostaria de fazer uma observação em relação às perguntas de uma maneira geral, né? Primeiro que realmente não cabe ao COFEN a definição, né, dessas questões que estão aí, períodos, isso cabe ao Ministério da Saúde, mas eu queria fazer uma observação importante. Assim, a clínica é soberana. Estão falando aqui muito de exame. E assim, eu sentei na cadeira de enfermeiro da Estratégia de Saúde da Família por 13 anos, com muito orgulho. E a clínica é soberana. O exame ele é complementar. O exame ele vai me dizer alguma coisa a mais, mas a clínica é soberana. O meu exame físico vai me dizer mais sobre esse paciente. O exame ele vai me ajudar, sabe? Mas o paciente está na minha frente, o exame vai sair em quanto tempo? Né? Em quanto tempo eu vou ter acesso a esse exame? Mas o paciente está na minha frente, tem uma prova do laço positivo, ele está hipotenso, e aí eu vou ficar esperando o exame, até porque o hemograma não é diagnóstico para dengue. E eu acho que é esse alerta que a gente precisa ter para o profissional enfermeiro, né? Que a clínica é soberana, que a consulta de enfermagem é muito importante, que essa observação desses sinais e sintomas, ela é essencial, né? Eu disponibilizei no nosso chat aqui o link do manual de manejo clínico, acredito que o Davi deve disponibilizar para vocês, para que vocês tenham acesso. A vigilância epidemiológica de qualquer município, ela sempre é aberta a qualquer enfermeiro, seja da rede pública ou particular, para consultas, perguntas, respostas, né? Então, a vigilância epidemiológica é acessível, né, para que vocês tenham a oportunidade de tirar dúvidas e de receber aí essas orientações, caso elas não tenham sido dadas. A gente sabe que existem muitos enfermeiros novos aí na rede, a gente passou um tempo aí de Covid, e que o foco era só Covid, que muitos colegas se formaram aí nesse período, e talvez a dengue seja uma novidade, né? Mas busquem a vigilância epidemiológica e reafirmo a sugestão do Eduardo, né, de que, de repente, o Corém também possa contribuir com isso, chamando um profissional aí da vigilância para que possa fazer essa live, falando um pouco aí do diagnóstico, do manejo, né, e fiquem com essa mensagem: a clínica é soberana. O exame físico, ele sempre vai nos dizer mais sobre o paciente. Eu estou vendo aqui no chat do YouTube a Nimelge, né, que ela não entendeu sobre a colocação da necessidade de adesão do município ao Estado. Não é adesão, é o Ministério que ele dita realmente como será a conduta e o manejo clínico desse paciente. Então, assim, é o Ministério da Saúde, né? Então, o que o Estado e o município devem realizar, os Estados e os municípios devem realizar é seguir o protocolo do Ministério da Saúde e montar os seus protocolos conforme as suas características regionais, as suas características de localidade. Então,
não é adesão, na verdade, isso daí. O Ministério da Saúde, ele normatiza como será o manejo desse paciente com dengue, como outras situações. Então, não é adesão. Ele já determina, já normatiza e cabe aos estados e municípios se adequarem dentro do manual do Ministério da Saúde às suas realidades locais. Porém, o manejo clínico é igual em todo lugar. O que vai mudar realmente é se é um município que eu tenho uma retaguarda hospitalar de referência, se eu não tenho, se é um município menor, que eu vou ter que eu só tenho uma unidade básica de saúde, vou ter que fazer o transporte desse paciente para uma referência hospitalar na minha região. Então, essas coisas que devem ser adequadas e pactuadas na, junto com os secretários municipais e estaduais de saúde nos seus respectivos ambientes. Então, assim, volto a dizer, é muito importante o enfermeiro que está nos ouvindo agora, que a clínica sua, sabe? Nós temos muito material didático hoje. Vocês podem acessar a plataforma Cofim Play, vocês podem acessar o Ministério da Saúde. Hoje é muito fácil adquirir material para estudos gratuitamente. Em várias ferramentas de busca tem isso, mas também nós temos todas as normativas de resoluções e vários livros dentro do aplicativo Cofim Play. O Ministério da Saúde também disponibiliza o protocolo de manejo clínico, as secretarias estaduais e muitos municípios que nós estamos pesquisando já têm seus protocolos definidos, inclusive as transferências interunidades de pacientes. Então fica a dica aí para os colegas que estão nos acompanhando. Perfeito, doutor. Gostariam de trazer mais algumas orientações, algumas elucidações neste caso? A última pergunta aqui que eu gostaria de responder da Bárbara Oliveira. Não, o protocolo, ele não se restringe apenas ao enfermeiro, na atenção primária. O protocolo do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais, é toda a equipe multidisciplinar. Isso. O que restringe ao enfermeiro é a nota técnica 1 do Conselho Federal de Enfermagem, de 2024, que determina normativas, as competências e atribuições do enfermeiro no enfrentamento de dengue. Perfeito, doutor. Então, é uma alegria, né, a gente poder trazer essas informações à luz aí das normatizações do nosso COFEM, Conselho Federal de Enfermagem, acerca da nota técnica 1, que traz essas orientações dentro dessas prerrogativas do exercício profissional, numa perspectiva de emergência, tá? Então é importante a gente trazer esse recorte. A gente gostaria de agradecer ao doutor Eduardo Fernando, agradecer à doutora Raquel Diniz por disponibilizarem, né, esse tempo. Eles estão, gente, numa correria. O doutor Eduardo está no Acre, doutor? Doutor Raquel também está no Acre? Estamos no Acre. Então, nós estamos aqui acolhendo, estamos com 70 profissionais de enfermagem acometidos pelas enchentes, né? Pela uma alagação, na verdade, que ocorreu aqui no estado. Desses 70 profissionais, 261 são familiares deles, então nós estamos numa ação, estivemos reunidos hoje no gabinete de crise, seremos recebidos pelo secretário de Estado, Dr. Pedro Pascoal, para também nos unir nessa força para acolher esses profissionais que foram acometidos pelas enchentes, mas não poderia deixar de atender o pedido do nosso presidente Davi Apóstolo, de todo o Corém Bahia e da enfermagem baiana, que nós temos um grande carinho e apreço por todos. E nós agradecemos, doutor, e nos solidarizamos com todos os colegas, né, familiares do estado do Acre, tá? Que esse momento aí logo se normalize e que todos, né, saiam sem tantos agravos ou dentro das condições mínimos agravos possíveis. Doutora, gostaria de alguma consideração final? Não, queria agradecer, né, pelo convite, pela possibilidade de estar falando da nota técnica e pela participação dos colegas e dizer que o COFEM está à disposição de todos, sempre. Muito obrigada. Nós te agradecemos em nome, né, do novo plenário, em nome do doutor Davi Apóstolo, nosso presidente. A gente agradece
pela disponibilidade, pela solicitude em trazer falas e orientações e direcionamentos tão específicos e tão objetivos acerca da nota técnica 1, do Comitê de Operações de Emergências em Saúde, COFEM, e a gente agradece mais uma vez esse momento de troca, esse momento de elucidação mesmo, esse momento de transparência, né? No momento em que a gente fica um tanto preocupado, né? A gente sai de uma pandemia e, como o doutor falou, a dengue, todo ano a gente é visitado com esse fenômeno, mas realmente é algo que nos preocupa a enfermagem, né? A enfermagem, ela sempre está no front e ela se torna um tanto protagonista, né? No processo do cuidado. Então, obrigado a vocês mais uma vez. Eu estou aqui em Juazeiro, queria inclusive agradecer a enfermagem de Juazeiro e abraçar a enfermagem de Juazeiro também. Ontem estávamos lá em Paulo Afonso. Um abraço também a toda a enfermagem de Paulo Afonso. Então, em nome do nosso presidente Davi Apóstolo, do nosso plenário, a gente agradece em tempo que nos despedimos dessa live tão importante e tão específica, tá? Que trouxe luz ao nosso exercício profissional. Senhores, muito obrigado mais uma vez, tá? Obrigado a todos, até mais. Estamos sempre à disposição de todos. Nós que agradecemos. Obrigada, boa noite a todos. Muito Boa obrigado. noite, até mais. Até Boa mais, noite. tchau, tchau. Até mais, bom descanso.